Então, neste vídeo eu vou mostrar como começar um retrato, como qualquer um pode começar um retrato, e que qualquer um pode fazer isso. É um esquema simples que mostra que mesmo com erros, ainda é possível alcançar o resultado desejado. Vou usar todas as cores mais básicas, amarelo, vermelho, azul, marrom e branco. Aqui o marrom é o Umber, Leningrado, natural. Azul ferricocianeto. Este é carmim e amarelo limão, se não me engano, e esta também acho que é gama, no geral, tintas. Ou seja, não é tinta Masterclass, só que eu tenho outras tintas e para fins de estudo uso tintas mais simples, porque não faz muita diferença para o aprendizado. Então, primeiro vamos ter um retrato assim do nosso Johnny Depp. Olha só, já secou um pouco. Nossa principal tarefa ao iniciar é definir a composição. Agora vejam nossa folha, está no formato que uso, 40 por 50. No celular é sempre possível ajustar o formato ao editar. Faça a foto nas dimensões do corte. Lá à direita tem um retângulo, bom, eu sei que no iPhone com certeza tem. E no Android também tem, só que no Android pode estar em outro lugar. Você sempre pode ajustar as dimensões para que sua imagem corresponda à tela. Isso já vai facilitar. O segundo ponto é a nossa composição. Começamos sempre pelas formas maiores. Aqui eu tenho uma forma grande, e a gente pega ela assim, em grande escala, e observa o seguinte, traçamos o contorno. Às vezes pode ser a parte do rosto ou o cabelo, neste caso temos um chapéu também, que é fácil de localizar rapidamente, o cabelo, e aí vai sobrar o rosto. Quando temos o rosto, encontramos o eixo do rosto e o próprio rosto. Normalmente divide-se em três partes, testa, sobrancelhas até base do nariz e até o queixo. Aqui, neste caso, praticamente dividimos em duas partes, ou seja, dividimos ao meio. Talvez aqui fique um pouco mais de um lado, mas podemos medir com um lápis ou com o que tivermos à mão. Na verdade, esta parte é quase do mesmo tamanho. Agora vamos preencher todas essas áreas em manchas. Aqui sombra, e assim encontramos a composição. Aqui temos o meio tom. E depois virão os detalhes. Vamos lá. Certo, vou tirar a imagem, vou anexá-la para vocês, para que vocês possam olhar para ela depois. Vou entregar para vocês em formato eletrônico. Então, primeiro encontramos a composição. Eu umedeço um pouco o pincel, na verdade, para quem nunca começou um retrato, este vídeo vai ser perfeito. Umedeço o pincel no solvente, uso um solvente sem cheiro e pego um pouco de marrom. Olha, essa cor não me agrada muito, ela é bem esverdeada, é justamente a umbra natural de Nigrad. Normalmente eu adiciono um pouco de vermelho, um pouco de amarelo, nesse caso aqui não é amarelo, é até limão. Mas isso também não é tão importante para mim agora. Olha só, peguei muito vermelho agora, mas na verdade se eu colocar mais amarelo, a cor vai ficar perfeita, só que mais puxada para o marrom, alaranjada. Normalmente eu uso ou esse tom de vermelho ou ocre, mas o ocre eu não costumo usar puro com frequência. Bom, por algum motivo eu não gosto muito dela, não sei porquê. Então vejam, faço movimentos amplos e seguro o pincel não como normalmente seguramos para escrever, mas assim, como se fosse um bastão. Quanto mais longe, melhor. E com movimentos amplos nós balançamos, como eu mostrei para vocês no início no arquivo. Pegamos e assim balançamos. Mesmo que agora a gente faça tudo isso errado, isso não importa. O principal é fazermos o primeiro movimento. A propósito, também esboço a mão. Aqui marquei, parece semelhante pela distância, talvez um pouco exagerado, então ajusto mais. Essa parte do rosto ficou grande e larga, por enquanto está assim, então afino mais e faço o eixo. E os olhos mais ou menos aqui eu marco no meio, eu divido essa parte, e aqui mais ou menos vai ficar o nariz. Por enquanto eu não estou conferindo nada, eu só pego, olha, para simplificar a tarefa, e com essa cor aqui, eu cubro essa parte. Mesmo que não esteja exata. Isso agora não importa nem um pouco. Agora eu marquei a parte frontal.
Ela ficou meio grande, meio estranha. Vou pegar um marrom mais escuro. Também acrescento vermelho e amarelo. Uso um pincel grande e desconfortável de propósito. Para que vocês entendam que agora a precisão não é importante, vejam de novo, estou marcando o eixo aqui. Claro, fiz isso à toa, eu não faria assim. Eu só fiz isso para mostrar a vocês como encontrar esse rosto. Vou deixar assim, mas o ideal é não sujar o que deve ficar claro. Agora eu já estou detalhando essa parte do rosto. Agora eu já gosto das formas. Dividimos mais ou menos ao meio. Aqui vai ficar o nariz. Já escureço o bigode. E uma consistência bem líquida, ou então uma quantidade muito pequena de tinta. Bigode, barba, o nariz ficou no meio. Olha, as sobrancelhas estão aqui embaixo do chapéu, do nosso chapéu. E os olhos, olha, aqui a gente tem a sombra sob o nariz, sobrancelhas, e o nariz é dividido ao meio. Essas serão nossas cavidades oculares. Um pouco de vermelho e amarelo. Ops, demais. Aqui estão as órbitas dos olhos. Mas não se esqueça, veja, nós temos o eixo do rosto, e esta é a parte facial, a parte da frente, e esta aqui já será a lateral, a parte lateral, que muitas vezes está em meia sombra, ou ao contrário, iluminada. O olho não deve invadir essa área. Ops, azul misturou sem querer, não ultrapasse essa parte. Em geral, olha só, vejam, é mais ou menos assim que o resultado deve ficar. Acho que esse vocês conseguem fazer direito, não tem nada difícil nisso. Vejam o que faço a seguir, não tenho pressa em detalhar. Eu pego marrom, preto, azul, bom, azul com marrom, só, bom, pode colocar um pouco de vermelho, solvente, pode ser um pouco mais. E faço assim, está muito líquido, faço o cabelo. Faço o cabelo. Chapéu. Faço. Ó, o azul se misturou. Com as cores não serei exigente, quero mostrar o trabalho tonal para vocês. Olhem, sombras também no queixo, no bigode. Aqui eu marco ainda mais um pouco de sugestão nos olhos, como se fosse... Enfim, por enquanto desse jeito, já teremos o Google. Assim, agora eu limpo bem o pincel, deixo de lado, e agora aqui dá para trabalhar justamente com o pano. Veja, clareamos as áreas claras, temos elas nas bochechas, no nariz. Ah, aliás, onde ficam os lábios também, ali é bem claro. A bochecha também fica iluminada, a continuação. O queixo um pouco, aqui aliás pode escurecer um pouquinho. Agora vejam, a inclinação do rosto não está funcionando muito bem nos olhos, ou esse olho precisa ficar mais baixo, ou esse mais alto. Por enquanto não está claro onde e o que está localizado, sim. Por enquanto há apenas um rosto meio sem forma. Como procedemos agora? Eu pego e misturo um semitom de amarelo, vermelho e branco. De preferência também, para que fique bem líquido no começo. Eu sujo ele um pouco. Mais amarelo. Saiu uma cor meio estranha, mas lá ela é mais escura. Dá para misturar um pouco mais de marrom. E vermelho ou amarelo, de novo, se a cor ficar muito suja, adicione mais amarelo ou vermelho. Se ficar muito rosada, muito vermelha ou amarela, coloque mais marrom.
Já usamos o semitom, mas ele ainda está muito claro e precisa escurecer mais. Se de acordo com a foto tem mais um, então é branco. Veja, não tenha pressa em pegar muito. Já tem, a cor já está misturada. Ainda está um pouco mais escuro, mas não muito mais escuro. Claro, no nariz, na parte lateral. E a parte lateral na bochecha. Depois as cavidades oculares, tudo em meia tom assim. Essa parte lateral nós cobrimos, o pescoço está mais escuro, coloco mais marrom azulado ali. Exagerei um pouco ali. Queixo. Cabelos aqui. O queixo agora parece algo muito distante, mas é assim que fazemos, embora possamos diminuí-lo um pouco. Agora faço tudo de forma grosseira e desajeitada só para mostrar que, independentemente do método, vocês terão um resultado. Então, mas nessa fase, quando você está apenas começando a trabalhar, é normal sentir que algo não está dando certo, é só porque você não está acostumado a trabalhar desse jeito. E sem confirmação de um bom resultado. Por isso, fica a sensação de que algo não está dando certo e assim por diante. Com a prática, ao obter um bom resultado uma vez, você passa a acreditar em si mesmo, e isso não acontece mais. Bem, as dúvidas ainda vão aparecer, mas quando você já tiver confirmação, quando já estiver alcançando resultados, no final das contas você não vai desistir. Nesse estágio, você poderia pensar: ah, isso é besteira, e largar tudo. Meninas, tudo bem, para não perder a explicação, vou continuar contando. Eu já começo a corrigir, como vocês podem ver, adicionei as sobrancelhas. Aliás, você pode adicionar uma sombra melhor aqui também. Veja, o rosto já aparece, mas o queixo está bem mais alongado do que deveria. O que eu faço nesse caso? Eu preciso entender onde está o erro e, consequentemente, corrigi-lo. Sempre há dois caminhos. Por exemplo, acho que o queixo está grande e comprido, desce muito e precisa ser reduzido para ficar bom. Muitas vezes, pela composição, é preciso notar: se reduzirmos o queixo, pode sobrar espaço demais para o pescoço, que deveria ter sido planejado aqui. Ou seja, dependendo do seu enredo, nem sempre você tem a possibilidade de mover o rosto para onde quiser. Por isso, agora eu observo basicamente pela lógica, posso colocar os olhos um pouco mais para baixo. O bigode também pode ser um pouco mais para baixo, para não precisar mudar drasticamente o queixo, porque o bigode vai acabar ficando pequeno de qualquer jeito. Agora eu ainda estou movendo eles com os dedos, tirando o que está sobrando, para entender ainda melhor o rosto. Nesta etapa, podemos desenhar os lábios para que fiquem visíveis. Para entender, eu simplesmente pego um vermelho, uma cor suja, pode ser com um pouco de rosa, e faço apenas uma mancha. Cubro o lábio superior e o inferior. Veja. Agora, um pouco de amarelo, vou misturar aqui para cobrir essa sujeira. E olha, aqui também. Eu já vou fazer logo uma parte mais clara. Vou clarear um pouco o bigode e a bochecha também. Agora o nariz deve ficar, na verdade, mais ou menos aqui. Então acaba que a parte de baixo ficou realmente muito grande. Dei uma suavizada nessas transições aqui. Deixei os lábios menores. Com os lábios já fica mais claro. Geralmente os olhos são mais fáceis. A gente pode até colocar uns pontos pretos. Mas isso não vai ajudar muito a entender, embora, bom, dá para tentar de qualquer jeito. Então vamos pegar e pintamos. Podemos também adicionar a parte escura nos lábios. Aqui já temos um verdadeiro Goebel. Vejam o que vem a seguir. Primeiro, há muito rosto aqui e aqui está faltando, ou seja, precisamos aqui adicionar
Ou precisamos tirar um pouco daqui de cima? Você pode ir de um jeito ou de outro, mas sempre compare. No começo temos muita geometria, estamos sempre traçando algumas linhas de referência, olhando para a nossa imagem. Por exemplo, vejo que há uma inclinação assim, olho para cá, aham, aqui, ali a inclinação deve ser maior, mais adiante o nariz, a nossa inclinação é até um pouco assim, e a minha agora está assim. Então, vamos lá. Então ele deve ser maior. Ou seja, pegamos e fazemos muitas e muitas dessas comparações o tempo todo. Aliás, a sombra das narinas. Vamos fazer agora. Então o bigode também, aliás. Este aqui deveria estar mais alto e este mais baixo. O ângulo ficou errado, aliás. Então, os lábios também deveriam ter mais inclinação. Depois, olha, o queixo ficou torto. Aqui tira o excesso e do outro lado talvez acrescente. Ainda não sei onde está o queixo aqui, como eu disse. Sempre deixo o queixo por último, porque é sempre mais fácil de corrigir. Então, basicamente, a gente só observa e ajusta, move. Move, por exemplo, onde não precisa de cor, a gente tira. Onde precisa, a gente coloca. E qual que é a questão aqui? A beleza disso é que você pode mover isso o quanto quiser. O principal é não se apressar em detalhar, porque ainda não tem detalhes. Tudo vai sendo movido, ajustado e rapidamente corrigido. Olha só, tá vendo? Já apareceu um pouco de inclinação, ainda mais agora. Eu tenho isso no máximo, agora com esses meus últimos trabalhos. Eu já não uso régua há muito tempo porque já tenho o olho treinado, eu realmente confio nisso e tento encontrar rápido ali de algum jeito. Mas nesse caso eu queria mostrar para vocês no vídeo como, na verdade, não importa qual é o seu olho treinado, qual é a sua experiência, só um pouquinho que você tenha. Esse processo de busca pode demorar um pouco, mas tem o seu prazer. Na verdade, nesse tipo de busca, de procurar a verdade a partir de manchas bagunçadas, você pode errar o quanto quiser. Bem, aqui talvez o principal desconforto seja que suas mãos vão ficar todas sujas. Bem, eu acho que se você pinta com óleo, deve entender que nisso também há um certo encanto. Então veja a inclinação. Aliás, para mim é até melhor segurar assim. Acontece que meu desenho está de lado e olhar rapidamente de relance. Muito frequentemente eu fecho um pouco os olhos para ver como o meu trabalho fica nas manchas gerais. E aí você percebe imediatamente alguns erros, especialmente de tonalidade, fica fácil ver os erros, e também de forma. Então eu fiz a bochecha ainda menor. E olha só o que acontece, aqui a bochecha já ficou pequena em tamanho. Aqui dá até para fazer um meio tom. Aliás, aqui está a sombra. Inclusive dá para desenhar com os dedos também. Agora a bochecha já está parecida. Por exemplo, aqui o nariz. Claro, ele precisa achar uma cor de pele humana. Isso não é problema, na verdade. Também achamos algo mais adequado no tamanho, como os lábios e olhos. Talvez esse olho pudesse ser um pouco mais baixo. E parece que sim. Agora veja, o próximo passo. Pegamos a cor, um tom claro. Aqui ele não está tão claro, e isso é bom. Também não fica bom quando está muito claro, quase branco, por isso misturamos amarelo, branco e vermelho. E pronto. Bem, no começo eu geralmente faço mais contrastante, mais claro do que o necessário. Então eu acabei misturando rosa por acaso, vou usar ele nos lábios. Está muito rosa. Vou adicionar um pouco de amarelo para não ficar esse rosa artificial, mas por enquanto vai ficar assim. Vou tirar esse rosa mesmo assim. Vou pegar o amarelinho. E essa cor bem vibrante. Eu nem estou sujando ainda praticamente. Eu jogo assim porque ele já vai se sujar um pouco da base que já está na tela. E agora já apareceu mais ou menos a forma do rosto.
Então aqui está o rosto, a forma ficou mais definida. Aqui está claro, mas vamos tirar tudo isso agora. Com o escuro. Aqui eu escureci um pouco mais. Não tenha medo de escurecer as cavidades dos olhos, elas não devem ser mais claras do que as bochechas e o resto do rosto. Olha, o queixo parecia grande e eu queria diminuir, mas acabei não diminuindo. Não tenha pressa em fazer grandes mudanças, porque talvez só outra parte ainda não esteja finalizada. Aqui aos poucos está surgindo das manchinhas. Já mudei um pouco e faço isso automaticamente. Recomendo que façam o mesmo. Ou seja, vocês estão fazendo alguma coisa, aí mudam para outra coisa, fazem outra atividade. Isso ajuda muito vocês. Pode-se dizer que refresca o olhar. Ou seja, você faz uma coisa, depois faz outra, volta. E seu olhar já não está cansado. Aí continua fazendo. Certo, chapéus também podem. Agora eu já estou gostando mais ou menos do que está saindo, embora no começo tenha sido meio complicado. Mas isso é normal. Eu sou assim como isso. Psicólogo, bem, isso é normal. Bem, porque até hoje isso ainda me assusta, mesmo sabendo que vou conseguir e dar um jeito. Mas quando a pessoa está apenas começando e entra na pintura desse jeito, é claro que isso assusta, e ela pensa: bem, eu não sei fazer isso ou aquilo. Na verdade, a pessoa só não tem paciência. Falta continuar buscando e se relacionando, falta isso, sabe? Como um jogo. Temos enigmas e precisamos decifrá-los. E nisso tem o seu próprio prazer. Assim, é escuro. Olha, eu pego e os lábios progridem. E eu encontro-os. Bem, safado, claro. Se não gostou, então lá embaixo a gente só move para onde precisa mover e do outro lado a gente mal mexe o dedo. Então, resumindo, eu sujei tudo aqui, tudo. Aqui também estou escurecendo. Isso aqui também estou escurecendo. Neste estágio, com certeza não faz mal lavar as mãos e começar a trabalhar nisso com as mãos limpas. Bem, por enquanto eu não vou fazer isso. Certo, agora vou misturar a cor pêssego. Esse amarelo está forte demais. Esse vermelho está muito forte, mas mesmo assim uso ele puro. Ou seja, só agora eu começo a misturar algumas cores parecidas, bonitas. No começo, não tenha medo de misturar uma cor mais suja, porque a gente costuma ter medo delas. Na verdade, todas as cores são muito mais sujas do que a gente costuma pintar. Ou seja, é preciso misturar mais, tentar deixá-las mais sujas. Mas não se preocupe com isso agora. No começo, eu fazia todos os retratos só com tons rosados, pêssego. Eu tinha medo de usar qualquer azul. Se eu rolar meu Instagram até o começo, embora eu nem lembre se postei ou não, mas meus retratos eram todos de uma cor só, tipo um rosa suave. Por isso, com o tempo, vocês vão desenvolver o senso de cor e tudo mais. Por exemplo, agora eu olho para o azul. Aqui ele fica bom, vai funcionar. É um pouco sujo essa cor, não é exatamente assim, claro, mas como eu disse, o objetivo aqui não é fazer um super realismo e sim mostrar como começar. Na verdade, esse retrato. Eu estou fazendo essa aula especialmente para vocês, não para mostrar o resultado, mas para mostrar como começar a fazê-lo. Bom, aliás, talvez eu até termine ele agora mesmo. Acontece comigo com frequência que eu não planejo, tipo, o que vai sair disso?
Olhem, o nariz com um pouco de vermelho, laranja, sempre adicionem nas narinas também, para não ficar algo muito artificial. Afundando, para onde ir? Pronto, o nariz já está um pouco definido assim em bordô. Eu pego o pincel, olha só, um bem grande, uso a pontinha assim. E já tento encontrar com mais precisão, tento adivinhar, mas se não conseguir, não precisa apressar nos detalhes. Vamos em frente, vamos encontrar. A gente precisa definir tudo até esse estágio. Nessas formas grandes, para que realmente não haja outras opções, a não ser pegar e adicionar elementos, detalhes naquele lugar que já está bem definido. Encontrado. Certo, agora está mais preciso. O lábio já foi encontrado. Aqui, eu tiro um pouco o lábio com os dedos, tá vendo como tudo é facilmente encontrado, todas as mãos. Na verdade, eu tenho olhos pretos, olha só. Pego esse meu preto estranho, apesar do azul, misturo com marrom avermelhado. Só um pouquinho. Eu estou tentando agora olhar de perto, ver. Olha só como eu encontro o lugar entre os olhos e o nariz. Nós temos a asa do nariz, e sempre tem essa parte aqui. Aqui, essa distância é fácil de adivinhar, toda a distância é difícil de adivinhar, mas quando a gente divide ela da asa do nariz até essa distância, fica mais fácil. E isso basicamente é a nossa bolsinha embaixo do olho. E aí a pálpebra inferior vai, e você vai entender, o olho está ali ou não. E aí parece que ele foi encontrado. Aqui está a pálpebra superior e a sobrancelha. Veja, o cantinho, talvez um pouco mais alto, agora vai subir mais. O mesmo aqui, só que as sobrancelhas estão mais ou menos parecidas. O nariz está aqui, isso está aqui, e isso também deve estar paralelo aqui. Ou seja, esse cantinho do olho deve começar daqui. Vou encerrar aqui, é desnecessário, então apago. Então a pupila fica um pouco mais baixa. Eu movo um pouco para cá. Aqui também eu movo. Trouxe um pouco de sujeira aqui. Eu tiro o que está sobrando disso. Construção. Certo, agora pego um pincel mais fino. Pode pegar qualquer pincel fino. Aqui eu peguei um redondinho. Pego o branco, mas ele nunca deve estar puro no globo ocular. Pego ele branco porque já há escuro ali. Veja, ele se mistura. Não fica branco, se o seu ficar branco, então use outra cor. Um rosadinho. Eu também vou adicionar um cantinho aqui agora. Ficou meio frio ali, então agora vou cobrir um pouco com pêssego. Talvez seja melhor pegar. Morrer. E pegar de novo. Essa cor é mais quente. Mais escura parece aqui também. Ou seja, eu esfumo isso bem ali. Isso. Mas novamente, não precisa ser branco ou ter cor específica. Então, o que mais... Bom, aliás, pode pegar esse rosa aqui. E adicionar no lábio inferior. Um tom mais escuro. Não tenha medo de escurecer. Aqui já temos, aos poucos, está vendo? Começando a aparecer essa linha extra. Vou tirar. As pálpebras inferiores. Veja, vou usar um pincel médio também.
Não consigo encontrar o pincel. Tudo bem. Aliás, os olhos, já temos eles aqui, né, como uma base. Muito frequentemente acontece de eu não acertar de primeira, ou pelo menos um olho fica mais alto ou mais baixo. Talvez agora também esteja assim, vamos ver. Por exemplo, esse aqui precisa ficar um pouco mais baixo, certo? A gente tira o excesso de tinta, remove e reposiciona, continua e cobre tudo de novo. Ou seja, nessa fase, quando o olho está nesse estágio de esboço, é fácil corrigir. Nessa etapa, busque encontrar todas as proporções corretas. Se estiver em dúvida, confira as opções disponíveis. Você pode tirar uma foto e olhar na foto, pode olhar através do espelho, pode tirar uma foto e comparar a foto com o original lado a lado, pode virar de cabeça para baixo e comparar o original com a foto invertida. Enfim, qualquer tipo de manipulação serve, simplesmente se afastar do quadro e olhar de longe também é muito útil. Mas é nessa etapa que você deve, idealmente, resolver esse seu problema, porque quando você já tiver feito os detalhes, vai ser muito mais difícil refazer tudo depois. Ou você vai gastar muito tempo. Mas no começo, por exemplo, eu gastava muito tempo em cada retrato, e era muito sofrimento mesmo, pode-se dizer. Eu tive esses momentos, mas nem passou pela minha cabeça que eu não conseguiria aprender ou algo assim. Eu simplesmente encarava esse processo como algo natural, como se fosse assim mesmo, como deveria ser. Ou seja, tenham em mente que eu não tive nada disso de aprender tudo rápido e fácil, tudo foi através dessas tentativas e erros. Então, nosso pêssego, olhem só, a pálpebra inferior, a gente faz assim umas 20 vezes. Vamos iluminar um pouco. O olho e a pele ao redor são arredondados. Então, se há luz aqui, significa que nas bordas deve ser mais escuro. O mesmo vale aqui. Tenha isso em mente. Ou seja, não pode ser claro na pálpebra superior, aqui, aqui e aqui ao mesmo tempo. Ou seja, em um lugar é mais claro, em outros lugares é mais escuro. Então eu quero deixar a pálpebra inferior um pouco mais escura. A cor é amarelo avermelhada, que ao misturar fica brilhante. Depois sujo com azul marrom. Tenho duas cores. Aliás, eu nem me preocupo agora com o fato de que estou faltando cores. Tudo é o suficiente. Misturamos essa sujeira aqui. Na verdade, qualquer cor pode ser misturada. Cores sujas, pois cores muito brilhantes costumam ser difíceis de misturar. É assim, bem. É nessa etapa. Ah, aliás, vou mostrar os olhos agora. Olha só, amarelo vermelho. E esse laranja aqui, eu aplico um pouco embaixo, ainda mais vermelho. Certo, e depois o brilho por cima. Tente sempre fazer a pupila branca. Ops, preta. A pupila deve ser bem preta. Misturo azul com marrom, sem branco e tento lembrar disso. Se a pupila não for bem preta, o olhar não vai ficar nítido. Nessa etapa, acontece muito de as pupilas não estarem olhando para o mesmo lugar, cada uma olhando para um lado diferente. Além disso, observe atentamente, olhe separadamente para cada olho, veja para onde parece que ele está olhando e, de acordo com isso, mova a pupila e a íris. Vou ajustar. Ele olhou um pouco para a direita. Por enquanto, não desenho com muitos detalhes. Então já apareceu algo. Ele ainda está machucado, mas já tem alguma coisa. Os dedos ficam todos sujos, mas nisso também tem um certo lado positivo, que tudo fica sujo. E nessa fase de subpintura isso é bom. Quando temos muitas cores sujas, o principal é que elas combinem mais ou menos no tom. Então, pego esse vermelho alaranjado sujo e coloco aqui no cantinho, e esse aqui, e escureço aqui. Aliás, olha só.
E os olhos já apareceram. Na verdade, eu queria parar nessa etapa, mas aos poucos, pelo visto, o processo vai me envolvendo. Acho que até agora eu vou continuar. Então, no queixo está bom. Vamos desenhar a mão também para uma super aula. Então, preciso urgentemente de um pano limpo. Já sujei todos os panos. Vamos continuar. Então, a mão... Bem, a mão aqui a gente começa cobrindo com uma mancha base. Veja, ela está segurando o queixo. Os dedos estão bem soltos. Então, sim, por enquanto vou deixar assim. E este aqui é o nosso... O pêssego, por exemplo, no pescoço deveria ser mais escuro. Vamos escurecer agora. Misturo com o sujo e marrom. Vejam, a mistura. Agora faço isso totalmente no automático. Mas isso não significa, de novo, que é uma opção que me foi dada de algum lugar superior. Isso também é prática. Ou seja, é claro que para alguns provavelmente vai ser mais fácil desde o começo, para outros mais difícil. Tudo isso depende da sua habilidade já acumulada em colorimetria, ou seja, de mistura. Mas de qualquer forma, para que essa habilidade cresça rapidamente, não tenha medo. Experimente, tente, misture, seja ousado, misture. Então, você já pode ajustar um pouco com base nessas coisas. Então, a mão, bom. Agora eu já joguei um pouco antes, agora posso trabalhar um pouco com a mão. O amarelo eu pego da minha outra paleta. Estou com preguiça de adicionar ele agora. Nem sei que cor pego, só escolho pelo tom. Aqui está o nosso dedinho. Vamos dividir a mão quase ao meio uma vez. Aqui estão os dedos. Veja, aqui está uma falange, uma e duas. E ali temos mais duas falanges escondidas. E aqui já começam os ossinhos e o antebraço, ou como se chama, o punho. Certo? Amarelo, vermelho. Aqui e aqui em branco. Aqui, de novo, sim. O fato de eu conseguir misturar as cores tão rápido quando começo a pintar a óleo depois de usar lápis de cor. Ou seja, eu comecei a desenhar com lápis de cor. Então, com óleo, misturar as cores. Isso foi o mais difícil para mim, claro, porque eu não entendia como misturar uma cor com a outra. Mas aos poucos, tudo isso passou a ser automático. Ou seja, quando você já tiver acumulado uma certa quantidade dessas misturas na cabeça, tudo vai dar certo. Mas muitas vezes eu uso, como já ensinei para vocês na aula de mistura de cores, é só pegar e usar. Qual cor você precisa? Quente, fria, clara ou escura? Depois siga em frente. Por exemplo, se você precisa de um amarelo quente, vermelho, o nosso, né? Se precisa de um frio, azul, é só sujar com marrom. Então, bem, parece que tem alguma coisa ali. Vamos deixar assim mesmo. E agora pegamos mais um pouco de azul, olha, ou até mesmo um com um pouco de verde. E aqui eu vou jogar para vocês.
Aqui temos o mesmo, todo sujinho. Pego esse pêssego aqui e aqui jogo um pouco na pele e um tom mais escuro. Dá para igualar isso com o dedo. Veja o que quero fazer agora. Por algum motivo, hoje eu quis trabalhar com uma grande quantidade de tinta. E nesta pintura eu quero realmente usar bastante tinta mesmo. Enfim, hoje estou com vontade de fazer uma pintura usando muita tinta. Por isso agora vou jogar um monte de tinta nela. Primeiro vou fazer o fundo. E eu quero fazer o fundo desse jeito, verde. Esse verde, aliás, se chama, deixa eu ver, verde russo claro da marca de tintas Gama. Aqui eu pego o branco. O pincel está meio sujo, então acabo sujando essa cor, que não me agrada muito. Não, ainda preciso de verde. E eu simplesmente espalho. Por algum motivo, hoje eu realmente quis algo assim. Uma grande quantidade de tintas. E desse mesmo verde, vamos colocar aqui para termos uma conexão. Bem, eu quase sem verde no pincel, vou corrigir isso. Estou compartilhando agora com vocês o processo de como continuo trabalhando. O resto vem depois. Esse processo, como vê, não é absoluto. Algo não planejado. Ou seja, aqui começa a intuição. Eu não sei qual será o resultado. Aqui é bastante imprevisível. Tudo no geral. Então esse verde eu quero passar no rosto aqui também. Talvez seja demais. Vamos cobrir um pouco no pescoço também. No braço também, mais um pouco. Certo? E ali nós temos um tom meio marrom esverdeado. Vamos pegar ele agora. Azul, amarelo, vermelho. Enfim, misturei tudo junto. Quero obter uma cor amarelo-marrom clara. Um chapéu. Não consegui exatamente o que queria, mas quase cheguei lá. Agora eu vou adicionar um pouco de amarelo também. O plano era fazer apenas uma aula. Mas acho que vou acabar fazendo um quadro mesmo assim. Então o chapéu é a continuação da cabeça. E lá também é mais. Então lá é mais escuro. Mais intenso. O cabelo também tem um pouco desse azul, mas é melhor verde. Então esse verde aqui está muito pálido agora. Desculpe pela cadeira rangendo. Espero trocá-la em breve.
Pego mais do marrom e do azul. E o marrom não é suficiente. Aqui eu já comecei a usar o Dick. Mas o Dick também é marrom escuro, só que ele estava à mão agora. E esse preto a gente coloca aqui. Então aqui também. Aqui deveria ter mais um amarelo alaranjado. Meio. Certo, esse mesmo escuro na barba. Estes são mais claros. Faço de propósito com um pincel grande. Aqui também ele tem barba. Está sendo adicionada. Aqui dá pra ver um pouco de cabelo. Vamos continuar, mas aqui nem sei se vale a pena comentar. Nem sei se faz sentido. Basicamente, isso já é sem pensamento de desenho. Então pegou alguma coisa roxa. E na camiseta. Eu encontro isso. O nosso verde. Aqui. Vou fechar um pouco ali também. Também quero iluminar o rosto. Olhem. Vermelho. Como ficar sem ele? Vermelho, bem horrível. Aqui está ele, verde. Sujo. Vou adicionar uma sombra aqui. Também é possível adicionar sombra aqui. Aqui então, aproveite. Uma sombra de transição assim. Eu acrescento um pouco no queixo aqui. Os dedos eu detalho.
Aliás, a pele aqui está bem clara. Vou escurecer isso um pouco agora. Certo, tem um pequeno reflexo aqui no pescoço. Ops, o branco entrou sem querer. Nas sombras, não pode ser claro. Escureça o pescoço porque está muito claro. Também um pouco. Certo, agora amarelo, vermelho. Ó, um pouquinho de rosa também entrou. Olha só. Aqui já estou testando algumas cores. Eu estou testando, vendo se combina. Não, e também pelo tom. Ou seja, naturalmente você tem que tentar acertar o tom. O que está na sombra é escuro. O que está na luz, naturalmente, é mais claro. Pode ser um verde claro ou até mesmo azul. Pode ser adicionado na luz. Agora eu vou suavizar um pouco essas partes muito claras.